Muito boa noite, bem-vindo ao Digital Night Show. Ainda há pouco me viu ali a dar as notícias e a falar com o presidente da ACEP, o Alexandre Nilo Fonseca. Agora cá estou. Não era suposto ser assim no dia de hoje, se viu a programação do Portugal Digital Summit. Com certeza que leu que hoje estaria aqui o meu querido colega Rui Unas. Acontece que todos temos vicissitudes na vida, ele não conseguiu chegar aqui, portanto cá estou eu consigo até às 8. Temos os três convidados que pertenciam a Rui Unas e que me vão ajudar a levar para a frente esta hora. Pertenciam durante esta hora, depois despertenciam. Ora bem, então vamos lá começar a saber quem é que são vocês, o que é que vocês fazem, uns mais conhecidos que outros. Falo de ti, Miguel Poiares Maduro, eventualmente, porque passaste pelo governo, és bastante conhecido dos portugueses. Ao seu lado temos Ana Sofia Reboleira. Olá, Ana Sofia. Olá. Sofia apenas, não é? Sim. Olá, Sofia. A Sofia é cientista, é bióloga, é investigadora e é conhecida como, diz aqui, aliás, eu quero partilhar uma coisa, eu fiquei com os cartões de Rui Unas, ele iria ler isto e passaram para a mão, portanto eu vou ler como está aqui escrito. A responsabilidade é do Unas, está bem? Então, Sofia diz aqui, é conhecida como a mulher das cavernas. Porquê, Sofia? Bom, deduzo que pelo meu percurso profissional, uma vez que eu estudo animais que vivem nas cavernas. Como por exemplo, morcegos? Como por exemplo, não necessariamente. Os morcegos entram e saem das cavernas. Sim. Eu estudo animais que têm todo o seu ciclo de vida no interior das mesmas cavernas, nunca vêm ao exterior. Portanto, são animais que nunca apanharam luz, não têm olhos, não têm cor, depois têm umas antenas compridas e uma série de estruturas sensoriais para se orientarem. São assim animais que apareciam no Indiana Jones, por exemplo, naquelas cenas assim mais assustadoras, eventualmente. Sim, no Indiana Jones são mais serpentes, penso eu. Mas já vamos aqui aprofundar esta questão dos animais das cavernas. Vamos agora falar com Violeta Malheiro Stewart. Olá, boa noite, bem-vinda ao Portugal Digital Summit. É Partnership Manager na Unbubble. É assim que se diz. De onde é que vem este nome, Unbubble? O que é que significa? Unbubble é uma plataforma de inteligência artificial que traduz mensagens de apoio ao cliente. É uma empresa portuguesa e já estamos há 7 anos cá e já expandimos e trabalhamos com todas as grandes empresas do mundo, Netflix, Uber, por aí fora. Ok, mas a fazer o quê concretamente? O que é que fazem com estas empresas todas? Traduzir as mensagens de apoio ao cliente, ou seja, se mandar uma mensagem à EasyJet em português e eles só têm agentes que respondem em inglês, eles vão receber a sua mensagem em português, o nosso sistema vai traduzi-la e eles vão responder em inglês e você vai receber a sua mensagem em português. Quantos idiomas falas? Eu só falo 3. Mas a Unbubble traduz mais ou menos 69 idiomas. Isso é impressionante. Miguel Poiares Maduro, o que é que fazes de momento? Tu andas, pelo menos andavas, não sei com a pandemia como é que é a tua vida agora, mas andavas cá e lá. Sim, e continuo a andar cá e lá, mas antes eu andava mais lá e menos cá, agora ando mais cá e menos lá. Agora digamos que mudei a base da minha vida, continuo a trabalhar também como professor no Instituto Universitário Europeu de Florença, era onde eu estava, mas agora a minha base é cá, sou professor na Católica e sou também diretor do Fórum Futuro da Gulbenkian, mas continuo part-time em Florença. Era suposto lá ir esta semana, mas entretanto dar aulas durante 3 dias, mas avisaram-me que um aluno, por exemplo, teve um caso suspeito de Covid e portanto, as aulas passaram automaticamente a ser online e vou dá-las a partir de cá. Fazendo contas, tu fazes milhares de atividades. Faço várias coisas. Juntas tudo? Sou o único homem capaz de multitasking. Realmente é muita coisa, mas como é que tu fazes? É super organizado, porque ainda por cima, para quem não sabe, Miguel, tu ainda por cima és muito sociável. Sim, gosto de fazer jantares, para conhecer pessoas novas, ou seja, tu juntas ainda isso, tens tempo e cozinhas. Sim, e junto, adoro cozinhar. Para mim, cozinhar também é uma forma de socializar e ficar a conhecer as pessoas. Gosto de cozinhar em si mesmo, mas também gosto da oportunidade que me dá de conhecer pessoas e acho a mesa é um fator fabuloso de socialização entre as pessoas. Agora um bocadinho menos, naturalmente, por causa da pandemia, afeta a nossa vida, mas costumo, não sei se sou muito organizado, mas vou conseguindo fazer estas coisas todas. Para mim é natural e instintivo querer fazer múltiplas coisas e fazer coisas diferentes. E na medida do que for conseguindo... muito cansativo também. Ou não? Acompanhar deve ser cansativo, Miguel? Não sei, não sei, espero que não, Mas pouca gente deve ter assim. Canso-me, e sim, mas também a medida daquilo que eu faço é a medida daquilo que eu consigo fazer, basicamente. Na medida em que for conseguindo fazer uma coisa nova, tento fazer isso.
basicamente. Muito bem, vamos falar contigo agora, Sofia. Falavas-nos de bichos das cavernas. E a minha pergunta é: o que é que te deu para trabalhares nessa área e nestes sítios onde não há luz e há bichos? Bom, eu tinha 6 anos, a minha família levou-me a visitar as grutas turísticas de Miradar e eu fiquei absolutamente maravilhada com o ambiente, com o cenário, com tudo aquilo. Depois, mais tarde, no secundário, estudei Biologia, apaixonei-me pela Biologia nessa altura e depois, na altura de escolher o meu percurso académico, enverdei pela Biologia. Foi nessa altura, nesse início, que eu descobri que havia uns animais que viviam exclusivamente nas grutas, tinham o seu ciclo de vida todo no interior das cavidades. E pronto, depois E que não eram os homens. Não eram homens nem morcegos. Do mito. Pois há homens que têm man caves, de facto, não é ali uma atração. Tu não tens medo? Não te faz confusão? Tenho medo, claro que tenho medo. As grutas são locais perigosos, é preciso nós sabermos aquilo que estamos a fazer, é preciso termos formação específica para explorar estes locais, mas os animais que eu estudo não vivem exclusivamente em grutas, são animais subterrâneos. Portanto, o habitat deles é muito mais extenso do que as grutas, porque as grutas são apenas sítios onde nós cabemos. Portanto, as grutas, neste contexto, atuam como uma janela para nós podermos observar estes animais. Bom, daqui a pouco eu queria saber muito, Sofia, já que trabalhas em sítios tão isolados do mundo, não é? Deves trabalhar em laboratório também, mas deves passar algum tempo em terreno também. Sim. Como é que isso se junta ao mundo digital? Ou seja, quão importante é tu depois sociabilizares com o mundo através das redes? Já vamos saber se fazes isso. Pela cara, não. Sim. Ok, já voltamos. Violeta, para ti é, digamos que essencial, todo o mundo digital para aquilo que fazes. Tu trabalhas com quantos países? Com o mundo inteiro, metade da minha equipa também está nos Estados Unidos, portanto temos de estar sempre online, basicamente. Peraí, o teu nome é de onde? O teu nome... O Suarte é sul-africano. Sul-africano. Sendo o meu marido, sim. Ah, ok. Herdaste do teu marido, ele é de lá, é isso? É, sim, é meio sul-africano. Ok. Mas com quantos países dizias? Como é que fazes esta conexão com toda a gente? Os nossos clientes são globais, mas a maior parte deles tem os headquarters nos Estados Unidos. Portanto, a maior parte temos que trabalhar um bocado mais à noite para poder abranger esses clientes e ter reuniões mais tardias por causa disso. Bem, vocês na tradução devem ter tido assim experiências bastante engraçadas, não? Passar de um idioma para o outro. Já voltamos. Guarda essas experiências. Queria agora falar contigo sobre a vertente de investigação. Sofia, vamos assim para temas mais atuais, vamos falar da Covid-19. Estamos todos a rezar. Eu acho que eu desejo de toda a gente que cá está e de toda a gente no mundo que é se descobrir-se uma vacina para a Covid-19. Qual é que é a importância de apoiar a investigação? Bom, a importância de apoiar a investigação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade, certo? Neste caso do Covid, o Covid não vai embora tão depressa, não é? Eu não sou virologista, nem epidemiologista, nem trabalho nessa área, mas isto é um vírus que está entre nós, que tem uma taxa de transmissibilidade enorme e que não vai desaparecer tão cedo. Portanto, a vacina a vir não sei se será uma solução, pelo menos não será uma solução a curto prazo e não será uma solução no planeta inteiro. E o vírus está no planeta inteiro, portanto, nós vamos ter que lidar com isto durante, provavelmente, alguns anos. Mas já agora tu vives de quê? Tens apoios? De que é que vive uma investigadora? Um trabalho como o teu? Eu sou professora na Universidade de Lisboa. Está bem? Ou seja, mas para a área de investigação tens algum apoio? Para a área de investigação nós concorremos a financiamento de diversas fundações por processos competitivos e depois os projetos são avaliados e são financiados ou não. Eu estive a trabalhar até ao final de agosto na Universidade de Copenhaga, estive lá há uns anos e de momento ainda tenho alguns projetos nessa parte de transição da Dinamarca para Portugal. Bem, mas Miguel, eu acho que nunca antes nós tínhamos tido tanta noção da importância da investigação. Nunca antes tinha falado tanto nas notícias e no dia-a-dia do que é investigar, do que é que sabemos da Covid, do papel de um investigador na área da saúde, não é? Eu acho que a ficha. Esta crise, pelo menos no início, reavaliou e revalorizou o papel da ciência. Ou seja, eu costumava, aliás, escrevi um livro há pouco tempo em que dizia meio a brincar isso, mas só será publicado daqui a poucas semanas e é em inglês, mas em que dizia meio a brincar que as gerações futuras vão ter imensos
virologistas, epidemiologistas, Mas é que pessoas é engraçado. da área dos dados, Mas há uma curiosidade. pelo que foi interesse que isto suscitou em termos públicos. Na crise de 2008 começou a haver muita gente licenciada em Economia, porque se falava de Economia, de repente nas rádios e televisões a secção de Economia era a que tinha mais É destaque. natural. Agora é saúde. Qualquer um de nós, como um miúdo, ou é a ver, eu gostei de Direito, muitas vezes também tinha na família, é uma das Sim. influências mais fortes. Mas a outra é ver séries televisivas, por exemplo. Sim. Portanto, agora este é o tema e eu acho muito interessante isso, que se tenha revalorizado a ciência e o papel dos cientistas, mas agora também já se está a sentir um bocadinho um risco contrário, que é um regresso ao ceticismo com a ciência e ao questionar daquilo que a ciência nos diz. E isso é um bocadinho preocupante, porque era um fenómeno que nós já tínhamos antes. As redes sociais vieram potenciar muito um questionar dos especialistas. Aliás, os movimentos populistas assentam muito nisso, numa ideia de que qualquer um de nós tem a mesma capacidade de se pronunciar sobre qualquer tema. O que não é verdade, quer dizer, nós necessitamos em muitas áreas, e esta é uma das áreas, do conhecimento dos cientistas, de confiar neles. Inicialmente houve essa confiança nos cientistas, mas agora estamos a ver quase perante aquilo que é o processo normal da ciência, que é, ainda agora ouvimos, nós não sabemos quando é que vamos ter uma vacina, nós queríamos que os cientistas nos dissessem daqui a uns meses, a 2 meses, com certeza. vamos ter uma solução e o problema acaba. Os cientistas não nos dizem isso. Pelo contrário, o que nos transmitem é a incerteza que é própria do processo científico. Nenhum cientista consegue prever nada com absoluta certeza, o consegue é oferecer probabilidades. E as pessoas estão a reagir mal a isso. E eu temo que isso possa acabar por se traduzir no final em mais desconfiança relativamente à ciência, o que seria, do meu ponto de vista, extraordinariamente negativo, se fosse o resultado desta crise. Isso aconteceu-me muito no início da pandemia, em que eu tinha amigos que me diziam: mas tanta ciência, e já estamos há 2 meses nisto e não sabem. O processo científico demora muito tempo, a validação dos resultados, tudo isto demora anos. E as pessoas estavam extremamente frustradas. Há 2 forças muito antagónicas que neste momento se confrontam na sociedade em geral e que esta crise tornou mais, que é a necessidade de nós confiarmos na ciência, em especialistas, termos dados para podermos tomar boas decisões, por um lado, e outra, a ideia de que a ciência não oferecendo uma resposta imediata é inútil, que os próprios cientistas discordam sobre qual é a melhor resposta e que a partir daí isso significa que tanto vale o que diz um cientista como eu, que leio umas coisas na internet sobre vírus e epidemiologia. E vemos isso é um risco muito grande que nós estamos a assistir. Claro que sim. E com Diz, isso- Violeta. Com isso eu ia dizer que também hoje em dia há cada vez mais empresas, startups a surgirem de health tech, que é para também tentarem abranger um bocado de tudo o que se está a passar e de... São aglomeradoras? Exatamente. Ok. Olha, Violeta, falando contigo precisamente sobre tudo o que é este mundo digital, enfim, a pergunta para ti, que trabalhas numa empresa que liga tantas partes do mundo, poderá ser redundante, mas quão importante é precisamente todos os avanços tecnológicos para aquilo que tu fazes e não só para a tua vida também. É super importante. Eu acho que não sei viver desconectada. E acho que todos nós também vivemos um bocado isso, talvez não nas grutas, mas é super importante estarmos sempre online e sempre tentar perceber o que é que também está a acontecer com o vírus e a tecnologia faz parte das nossas vidas, quer queiramos ou não, e vai estar sempre presente. Portanto, é saber lidar com isso, mas também não deixar que nos atormente. Sim, mas tu já viste, tu, por exemplo, nunca jamais poderias fazer o que fazes sem tudo isto que está a acontecer, não é? Sem os avanços tecnológicos era impossível aquilo que tu fazes, não é? Estas ligações todas. E mesmo a Unbubble, por exemplo, está tão habituada a trabalhar online que irmos para casa durante a quarentena não fez diferença nenhuma, porque o que nós precisamos é de um computador e de uma boa conexão de internet. O resto... Olha, já agora, como é que tu fazes para... E falou-se muito disto aqui no Portugal Digital Summit, como, com tantas empresas online, como é que nos destacamos? Como é que chamamos a atenção do consumidor? Como é que vocês fazem? Nós temos um nicho muito específico, nós fazemos traduções só de apoio ao cliente, não há nenhuma empresa que faça isso neste momento e, portanto, eu acho que isso é o essencial. É uma plataforma de inteligência artificial que também tem uma rede de humanos que está a fazer toda a pós-edição das traduções e, portanto, não há um Google Translate que faça isso, nem nenhuma empresa no mercado que esteja a fazer isso. Bem, tu deves ver cada barbaridade no Google Translate, não é, Sim, Violeta? sim. O Google Translate não é para usar profissionalmente, digamos.
Sofia, tu tens redes sociais? Aliás, eu sei que tu fizeste uma descoberta no Twitter, pelo menos tenho aqui uma informação sobre isso. Sim. O que é que descobriste? Eu tenho redes sociais, Animais subterrâneos. tenho um Twitter Também há animais subterrâneos. e também se podem descobrir animais e fungos no Twitter. Como? Esta espécie, portanto, eu descobri uma espécie no Twitter, como eu estava a fazer scroll e vi uma fotografia que tinha a parte de cima de um milpés. E um milpés? Sim, um milpés. Sim. É um milípede. Sim. Um animal com muitas patas. Sim. E nesse milpés havia dois pequenos pontos negros e isto indica a potencial presença de uns fungos específicos daqueles milpés que vivem só, exclusivamente em cima daqueles animais. O que acontece é que aquele milpés é um milpés que só vive no continente americano e no continente americano estes fungos não eram conhecidos. Portanto, quando eu vi a imagem, fiz um screenshot, corri para um colega meu, eu trabalhava no Museu de História Natural da Dinamarca, que tem uma das maiores coleções de milpés do mundo, portanto, animais... Uma coleção de milpés. Sim, há coleções claro. biológicas Sim, que também sim. têm Claro, milpés. sim. Nós temos uma das maiores coleções de milpés lá. Fomos a correr à coleção, tínhamos animais daquela espécie, colocámos o animal daquela espécie em frente ao microscópio e bang, lá estava o fungo. Dissecámos o fungo ao microscópio, estudámos o fungo, era uma espécie nova para a ciência, fizemos a descrição da espécie e, naturalmente, o nome do fungo Qual foi o nome do animal? é Troglomys twitteri, Ah, não posso. A sério? que é onde foi descoberto. Claro que sim. Olha, muitos parabéns pela descoberta. E já agora pergunto, o milpés tem mesmo milpés? É uma O curiosidade que eu milpés sempre tive. não tem milpés. Tem um número variável, consoante as espécies, as famílias e as ordens. O recorde do mundo são 750 patas. Bem, parabéns a quem contou. O troglomys também tem a ver com os trogloditas que se encontram no Twitter ou não? Há vários. Não, Olha, podemos falar disso, Miguel. Como é que é a tua vida no online? Usas muito? Não muito, mas há alguma coisa. Eu, como escrevo artigos, incluindo artigos de opinião, tenho uma coluna regular, por exemplo, no Jornal de Sim. Notícias, uso as redes sociais sobretudo para isso. Raramente escrevo para além disso, mas de vez em quando escrevo. Mas direi que escrevo, faço 1 ou 2 posts por semana, se tanto. Mas é engraçado porque tu tens uma boa coleção de livros, és um homem que dás valor às coisas antigas, mas acredito que o mundo digital esteja muito inserido na tua vida profissional. Sim, não é? sim, mas eu ao mesmo tempo tenho alguma autodisciplina, porque eu acho que se nós corremos um risco muito grande de nos viciarmos facilmente nas redes sociais. Mas já não e falo depois só de redes- desperdiçamos tudo o resto. Mas já não falo só de redes sociais, falo das ferramentas úteis que te servem. Sim, isso imenso. Eu, por exemplo, hoje a maior parte da leitura dos artigos científicos que faço e de livros académicos, muitas vezes, já a faço no iPad. É engraçado que se eu ler um livro de ficção ou de poesia, ainda quero ler em papel. Se eu ler um artigo científico, leio no iPad, também tenho um software que permite-me logo fazer comentários no artigo e, portanto, também facilita disso e arquivar mais facilmente. É curioso essa distinção. E reunir informação, com certeza que também o fazes através Sim, de... imenso. Mas isso nós temos hoje em dia mecanismos e numa instituição como aquela que eu estava em Florença, até tinha pessoas que faziam essa investigação por mim, que é uma grande vantagem que infelizmente na Academia Portuguesa não existe. Bem, eu sei que, porque vi aqui nas notas, eu recordo para quem nos está a ver que não deve estranhar, este espaço devia estar a ser apresentado pelo Rui Unas, ele não pôde aparecer, portanto cá estou eu, Ana Galvão, consigo, é durante o resto desta hora. Sei pelas notas de Rui Unas, só para explicar que as notas eram de Rui Unas, que uma de vocês teve um bebê durante a pandemia. Quem é que foi? Eu. Foste tu, Violeta? É que a Sofia disse logo que não. Como é que foi? Foi uma experiência muito interessante. Eu, basicamente, durante a quarentena estava grávida de 8 meses e o bebê nasceu logo a seguir mais ou menos assim, em maio, logo a seguir à quarentena. Por um lado foi ótimo poder estar em casa, não ter que ir para o trabalho todos os dias e conseguir descansar mais, estar em casa estando grávida. Mas por outro lado tira assim um bocado o prazer do que é os últimos momentos de gravidez, de poder aproveitar um bocado a vida, porque estávamos confinados em casa, não é? E pronto, e ao mesmo tempo também não podia estar com amigos, não podia estar com a minha família vive fora e portanto também só puderam conhecer o neto passado assim uns 3 meses. Ok. Como é que se chama o teu filho? Salvador. Olha, muitos parabéns pelo Salvador, nascida em plena pandemia. Isso é que é. Ficaste assustada em algum momento? Não fiquei assustada, tinha
É assim, é preciso ter muito cuidado para não apanhar nada, especialmente quando se está grávida, porque podia haver um aborto espontâneo. E, portanto, esse era o meu único medo. Agora que ele está cá fora, é assim, tentar protegê-lo um bocado, mas também temos que aprender a viver com isto e é assim, esse balanço de gerir as duas coisas. Recordo que a Violeta veio aqui representar a Unbubble, que é a tua empresa. Há alguma coisa que eu possa ter no meu telefone feito por vocês? Não por... Imagine, se mandar um e-mail a uma linha aérea, a um hotel, provavelmente, se mandar em português, provavelmente vai passar pela nossa plataforma, sem sequer saber. Então vá, conta-nos assim histórias engraçadas, tínhamos ficado há pouco de ouvir, porque tu trabalhas com muitos países, a fazer tradução de mensagens que chegam de um país e que vão para outro. E acredito que a cultura dos países, sendo tão diferente, às vezes entra, não direi em confronto, mas que haja grandes diferenças. Sim, eu estou mais na parte de gerir as parcerias, portanto eu não tenho muito, eu não vejo muitas traduções que entram todos os dias, mas vamos ouvindo as histórias dos meus colegas e nós trabalhamos com uma empresa de chocolates, por exemplo, e houve alguém que perguntou, ou mandou uma mensagem a perguntar porque é que o chocolate não sabia a chocolate. Assim, às vezes recebemos assim mensagens muito random, mas pronto, passa tudo pela plataforma, a maior parte das vezes nem sequer vemos o que é que está a entrar, por causa do GDPR e tudo mais, e portanto, quando saem assim algumas coisas que não estão certas, nós depois apercebemos e rimos todos internamente. Ou seja, ficamos a saber que o chocolate tem sabores diferentes em diferentes partes do mundo. Tu que viajas tanto, Miguel, tens tido assim diferenças de culturas connosco e com outros países? Sim. Partilha lá, connosco, Miguel. Não, eu, por exemplo, dou muito aulas no Japão. Curiosamente, este ano, agora neste momento, estou a dar aulas no Japão por via online. E a diferença cultural é enorme. A reverência em relação ao professor, o distanciamento, o formalismo, mas ao mesmo tempo de uma forma tão cortês, tão simpática. Quer dizer, há uma enorme simpatia, os japoneses têm, é um povo que eu gosto imenso de lá ir a dar aulas. E depois tem outra coisa. Dás aulas de quê no Japão, já agora? Curiosamente dou aulas no Japão, sobretudo de Direito Internacional e Direito da União Europeia. Eles têm interesse nas questões europeias, porque há muitas empresas japonesas, por exemplo, que vêm e prestam serviços, fornecem mercadorias para a União Europeia, portanto também têm interesse em ter pessoas formadas que conheçam isso. E é sobretudo nesses temas e nos temas mais que têm a ver mais com a globalização que eu dou aulas no Japão. Mas realmente é uma cultura que eu acho particularmente Estavas a falar de uma coisa que te aconteceu, de um episódio que te aconteceu numas aulas que deste agora. Eu interrompi-te a perguntar de que aulas é que estavas. Não, aconteceu uma coisa muito interessante, que é curiosamente, e diz muito também do poder da cultura e às vezes da vantagem que isso tem, mas de como isso nos limita, os japoneses têm muito mais dificuldades a falar inglês que os chineses. Curiosamente, cuja abertura internacional é muito mais recente. Mas os alunos chineses aprenderam, têm melhorado imenso no inglês e os japoneses têm muita dificuldade. E aconteceu-me agora ter um aluno que me foi atribuído, por qual eu tenho de fazer alguma supervisão em termos de trabalho de doutoramento, e marcamos a primeira reunião por Zoom e ela praticamente não sabia falar inglês. E, portanto, eu consegui dizer-lhe o suficiente para ela mandar uma nota de 2 páginas em inglês. Vou ter, basicamente, de fazer a supervisão por escrito. Não é que ela provavelmente não saiba escrever. Estou à espera, ainda não recebi. Mas, provavelmente sabe escrever muito bem, mas não consegue a dicção. E, portanto, basicamente, não consegue. Tem grandes resistências desde logo a falar, não dizia praticamente nada, e depois percebi que não conseguia falar, não se sentia confortável a falar inglês. Sabes a quem é que tens que pedir ajuda? À Violeta. À Violeta. Bom, vamos para um pequeno intervalo. Vai ser mesmo pequenino, já cá voltamos, de regresso ao nosso Digital Night Show. Até já! De novo ao Digital Night Show. Temos 3 convidados aqui confortavelmente sentados. Estão confortáveis? Temos aqui Violeta Malheiro Stewart, naquela ponta, Partnership Manager na Unbubble, conhecida por não ter Twitter.
Temos a Sofia Malheiro, que já explicou porque é conhecida por ser a mulher das cavernas. E temos Miguel Poiares Maduro, que é conhecido por ser Miguel Poiares Maduro. É, de facto. Bom, daqui a pouco eu vou pedir, eu gostava muito de saber o que é que vocês gostavam de perguntar uns aos outros, mas já lá vamos. A Violeta já aqui explicou que trabalha numa empresa de inteligência artificial de apoio ao cliente. Exatamente. Então vamos lá perceber, vocês não trabalham com pessoas? Ou seja, trabalham com poucas pessoas. Nós temos uma comunidade de humanos que revê todas as Comunidade de humanos. tipo robôs, mas Sim. não. Foi um termo que a inteligência artificial criou para se referir a nós. Exato, que revê todas as traduções que a plataforma de inteligência artificial faz. Ou seja, nós aprendemos tudo sobre uma empresa, o vocabulário, a maneira que querem falar com os seus clientes e depois a plataforma de inteligência artificial aprende isso e faz isso através das traduções, ou seja, as traduções são feitas com o que aprendemos da empresa e depois os humanos estão a rever tudo o que está a ser enviado antes de ser enviado para o cliente e assim garantimos uma tradução que é super rápida e de ótima qualidade, mas também tem o componente humano a rever tudo o que está a ser enviado para garantir que é de facto uma tradução humana. Bem, isso é impressionante. Até onde poderá chegar? Peço-vos aqui este exercício de imaginar o futuro em inteligência artificial. Já há muita coisa que está a ser feita em todas as áreas. Até onde gostariam que chegasse? Eu acho que uma das coisas, por acaso, era uma das perguntas que eu tinha para o que Não, ela não mais faça já, depois... Sim, mas faço uma ao mesmo tempo que Ok, introduz um tema. está combinado. Que é, eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu vi nos últimos tempos, que até o presidente da Tesla, o Musk, que está a desenvolver, é a ideia de utilizar a inteligência artificial em humanos. Ou seja, de se poder introduzir aspectos de inteligência artificial que, no fundo, nos capacitem mais enquanto humanos. Eu estava a pensar que uma coisa engraçada era se essa inteligência artificial também nos poderia ajudar a lidar com os outros, ensinar-nos a lidar com os outros e a perceber o que é que os outros querem sempre, não é? Porque uma das coisas que disseste é que vocês ensinam esse sistema de inteligência artificial a lidar com os outros como eles querem que lidem com eles. E isso seria interessante pensar se pode introduzir um sistema de inteligência artificial que nos permita isso. Exatamente, porque falas sobretudo porque é atendimento ao público, que às vezes não é uma das áreas mais fáceis, não é? Às vezes lidar com pessoas que têm problemas ou que estão a reclamar não é a coisa mais fácil. Porque é que na inteligência artificial consegue lidar-se melhor? A inteligência artificial é basicamente a base de poder lidar com isso, mas no final de tudo é sempre o agente de apoio ao cliente que responde da sua maneira mais educada para ajudar o cliente. Nós basicamente criamos a plataforma para que isso aconteça e quando estamos a fazer as traduções, mesmo se o agente responder assim de uma maneira um bocado mais torta, temos sempre um humano a rever o que está a ser traduzido e, portanto, esse humano também pode corrigir e tornar a coisa mais simpática. Sofia, como é que uma mulher, tu que trabalhas na investigação com pequenos seres que vivem em cavernas, alheios a tudo o que é digital, não é? Tu andas num mundo que não tem nada a ver, um digital, o dia-a-dia, o teu dia-a-dia, e outro em que nada disso se passa. Como é que tu conjugas estas duas coisas? O trabalho de campo é uma ínfima parte daquilo que eu faço. Não é? Depois nós recolhemos os animais e as informações do ecossistema que precisamos para trabalhar e depois utilizamos novas tecnologias para estudar tudo o que nós trazemos, as informações que trazemos deste meio. Por exemplo, nós usamos microscópios eletrónicos de varrimento, tomografia. Tens que traduzir isso tudo. Microscópios eletrónicos de varrimento, que são aqueles que produzem aquelas imagens 3D que nós estamos habituados a ver as moscas com aqueles olhos multifacetados. Nós utilizamos tomografia computurizada micro para estudar as estruturas internas do corpo destes animais. E depois utilizamos também programação de computadores para fazer modelação ecológica. A modelação ecológica, muito rapidamente, é nós utilizarmos meia dúzia de dados de uma amostra para extrapolarmos e adivinharmos, fazer uma estimativa, uma previsão do que é que vai acontecer quando as condições forem fora daquilo que nós estudamos. Portanto, o meu dia-a-dia é todo rodeado de tecnologia. Agora, neste período, a maior parte das aulas que nós damos também são online. A grande parte das avaliações também são através de plataformas da universidade, como a Moodle e outras.
Eu adaptei-me de um Como dia para professora? o outro. Portanto, eu estava em Barcelona num curso quando a Dinamarca fechou, foi uma quinta-feira, a Espanha fechou a sexta-feira, o meu voo era no sábado, segunda-feira eu tinha planeado uma aula de 3 horas de componente prática, uma aula nova, tudo preparado e de repente foi, a aula, vamos passar 3 horas de laboratório para qualquer coisa que possamos fazer online. O que é que tu fizeste? Eu tinha um PowerPoint de introdução, narrei o PowerPoint, depois eu não podia entrar no laboratório, porque se pudesse entrar no laboratório eu podia ter demonstrado, não é, num vídeo, mas não podia. Portanto, aquilo foi um domingo a improvisar, que é muito daquilo que nós aprendemos a fazer este É ano. verdade, é uma das coisas que mais aprendemos a improvisar, não é? De repente temos que fazer coisas que não fazíamos, a usar ferramentas que muita gente não usava. Olha, Miguel, eu quero voltar um bocadinho atrás da tua conversa. Falavas do Elon Musk e de toda esta possibilidade dele falar que podemos eventualmente introduzir chips na mente e aprender em segundos a jogar ténis, por exemplo, ou a falar russo. Isso parece-me que tem imensas vantagens. Eu gostava muito de experimentar, mas também eventualmente tem a desvantagem de que eu posso em segundos ficar a saber tudo o que tu sabes e fazer de concorrência, porque eu fico a saber tudo o que o Poiares Maduro sabe. Sim, eu não vejo problema com isso. Mas desde que não entres na minha memória. Estás a falar de saber em termos de conhecimento, se todos nós pudermos saber mais coisas, ter mais conhecimento, não acho isso problemático. Outra coisa é saber se aquilo que eu penso sobre as coisas, não é? Entrar na minha memória, isso é mais complicado e isso acho que não há mecanismo nenhum, para já, pelo menos, que te preveja que isso possa atingir. Aquilo que me fez mais impressão nisso, ao mesmo tempo é fascinante por isso, e pode corrigir doenças, por exemplo, como Alzheimer, que têm muito a ver com essas questões, não é? Pode ter um potencial enorme de tratamento desse tipo de doenças. Aquilo que me levou a preocupar um bocadinho é que, a determinada altura, quando é que nós deixamos de ser nós mesmos? Ou seja, se nós tivermos essa componente toda de inteligência artificial que puder ser introduzida em nós, continuarei a ser eu ou sou outra pessoa? E acho que essa dúvida existencial será das coisas mais difíceis para nós nos adaptarmos e lidarmos com isso. Mas muito do que nós fazemos hoje já é controlado por toda essa inteligência artificial, não é? Sim, mas isto é algo diferente, é algo- externo. Aqui sim. passa a ser nosso. Aquilo que nós vamos pensar passa a ser produto de algo que nós sabemos foi um corpo estranho que nos foi introduzido. E isso não deixa de impressionar. Muito do que nós pensamos atualmente já é muito controlado, ou completamente não será, mas muito controlado por dicionário, quer dizer, algoritmos. sim. Por algoritmos. Não é? Porque eu quero procurar uma informação, o que é que eu faço? Vou ao Google, não é? Vamos todos ao Google. O Google já me conhece há anos. O Google sabe exatamente aquilo que eu procuro. E o Google vai-me dar a informação, não a informação que saltaria primeiro, mas a informação que ele sabe que eu quero ver. Portanto, o Google anda-me a manipular, anda-me a direcionar as minhas... E mesmo a publicidade, tudo o que recebe, Tudo. é tudo direcionado. Esse é tudo um dos principais personalizado. problemas apontados Nós às somos redes altamente sociais, influenciados. que é a criação das chamadas bolhas, que é nós começamos a reforçar os nossos próprios preconceitos, porque os algoritmos nunca nos confrontam com coisas diferentes, confrontam-nos com aquilo que nós já demonstramos ter interesse ou gostar, conhecer. E, portanto, isso vai reforçando as nossas próprias... Em vez de ir expandindo e alargando o leque de coisas com que nós somos confrontados e forçando-nos a ouvir pontos de vista até diferentes dos nossos, não. Reforça as nossas convicções e muitas vezes agrava os nossos preconceitos. É verdade, mas também depende das pessoas, ou seja, tu podes ser mais aventureiro nas tuas pesquisas, por exemplo, podes não querer desistir à primeira. Tu és, mas tu quando pesquisas, depois há uma coisa, tu fazes like ou gostar ou não gostar. Ele vai detectar que tu gostaste de determinado tipo de posições e são essas que vão aparecer no teu próximo feed. Deixam-te aparecer as outras que tu não selecionaste como gostando. E, portanto, em termos de posições, por exemplo, ideológicas, está estudado. A radicalização a que nós assistimos politicamente hoje em dia é muito produto da forma como as redes sociais estão a estruturar o nosso acesso ao espaço político e às formas de comunicação política. Diz da tua justiça, Violeta, e as entrevistas. Concordo plenamente. Cada vez mais, todas as apps que nós usamos, tudo mais, está tudo a ver o que é que nós gostamos, o que é que nós não gostamos e adaptar e a aprender para a próxima vez. Por exemplo, o Spotify percebe as músicas que nós gostamos e depois dá-nos uma lista de músicas que nós vamos gostar baseado no que é que Mas já se calhar a gostamos. Unbubble faz um bocadinho isso também, eventualmente, com os vossos clientes ou não? Mais ou menos. A Unbubble
foca-se mesmo nas traduções e, portanto, essa componente de perceber o que é que eles aprendem é as traduções correram bem. E, portanto, uma vez que uma tradução correu bem, já não precisa entrar naquele loop da inteligência artificial. A inteligência artificial já percebeu que aquela é uma tradução certa e, portanto, já não precisa de voltar a aprender que é uma tradução certa. Mas a verdade é que ouvimos aqui que muitos dos convidados que falaram de e-commerce ou de comércio digital falam da necessidade de personalizar o produto para o consumidor. É uma das formas para nos destacarmos também. Isto é tremendamente eficaz. Sim. Isto é tremendamente eficaz e é muito positivo para o consumidor em imensas dimensões. Mas também tem riscos muito grandes e nós temos de ter percepção como sociedade de riscos que tem. Por exemplo, ao nível político, já dizia a radicalização, mas mesmo ao nível científico. Uma das coisas que eu gostava quando fazia o meu doutoramento, que não existia ainda praticamente a internet, estava a nascer a World Wide Web na altura, era andar pela biblioteca e às vezes ir a secções que não tinham nada a ver com onde eu estava a fazer, e de repente descobri um texto de outra matéria e a partir daí tinha alguma ideia sobre a minha área, que os americanos chamam de serendipity effect, o efeito do acaso, da surpresa. Nós estamos a perder isso, que eu acho. Nós estamos a perder isso com esta sociedade. Não quer dizer que não tenha vantagens, mas eu acho que nós temos de encontrar um equilíbrio. Eu, por exemplo, já defendi que devia ser possível nós escolhermos algoritmos diferentes e haver uma concorrência entre algoritmos e eu poder escolher um algoritmo que tivesse uma componente que me surpreendesse com algo que não tivesse a ver com algo que eu gostava ou que tivesse a ver com os meus gostos anteriores. E acho que era uma ideia interessante e nós temos de trabalhar nesse sentido. Bem, temos 3 convidados aqui nesta primeira edição, esta segunda-feira, é o primeiro dia do Portugal Digital Summit, do Digital Night Show. Temos a Violeta, que trabalha numa empresa de realidade virtual. Temos uma investigadora, a Sofia, e temos Miguel Poiares Maduro, que faz 1000 coisas. É académico, político, também colunista, portanto faz uma data de coisas. Aquilo que eu queria agora é que, sendo que vocês trabalham em áreas muito diferentes, fizesse uma pergunta a cada um de vocês. Ou seja, Miguel, eu gostava que tu fizesse uma pergunta à Violeta. O que é que tens curiosidade de conhecer da Violeta? A Violeta à Sofia e a Sofia ao Miguel? Conhecer da Violeta ou perguntar à Violeta? Perguntar à Violeta. Então, se fosse perguntar, o que eu te ia perguntar é, tendo tanta experiência com a inteligência artificial, o que é que mais temes da inteligência artificial? E o que é que mais te entusiasma? O que eu mais temo é que fala-se muito da inteligência artificial taking over the world, não é? E acho que isso mete um bocado de medo em todos nós, porque a partir do momento só é preciso robôs e vemos isso, cada vez está tudo mais automatizado, vai-se a um aeroporto, já nem se fala com ninguém, é pôr a mala e está tudo feito. E, portanto, eu acho que isso mete assim um bocado, mete respeito. Mas ao mesmo tempo é super interessante ver o que isso facilita as nossas vidas, ou seja, de repente temos coisas personalizadas, com o que estamos a falar agora, que é tudo a ver com o que eu gosto. E é esse balanço de perceber que é uma coisa que nos pode ajudar, mas ao mesmo tempo é qualquer coisa que é preciso saber controlar. Pode tomar controle das nossas vidas. Exatamente. Por exemplo, o que é que seria a tua vida sem internet? Talvez numa caverna a estudar bichinhos, não sei. É difícil de perceber o que é a vida sem a internet. Eu pergunto aos meus pais, então, mas como é que vocês combinavam coisas com os vossos amigos na altura? Mas espera aí, tu perguntavas, mas que idade é que tu tens? É que eu sei, porque eu passei por isso. Pois, eu não passei por isso. Eu sou da vida antes de telemóveis, que era outra coisa. Também eu. Eu tenho telemóvel desde que tenho 13 anos e, portanto... 13? Sim. Que idade tens? 29. Ok, sim, tu já apanhaste tudo, e basicamente o boom tudo. da O que é internet. que os teus pais te Mas disseram? bem, ligávamos e combinávamos a uma certa hora e então, mas isso não podias ir, como é que fazias? Então, a pessoa ficava à espera, não é? Mandávamos uma carta. Impensável para mim não conseguir comunicar no momento, dizer, olha, estou a chegar atrasada, já volto. É outra realidade, não é? Sabes que era uma realidade em que os teus amigos ligariam para a tua casa e iam perguntar, é da casa da Violeta? E o teu pai ia dizer, é da família da Violeta, não é da Violeta. Exatamente. Era assim que era Pois era. nas nossas vidas antes de tudo isto acontecer, deste boom tecnológico. Violeta, podes fazer uma pergunta à Sofia, o que é que tu queres saber dela? O que é que foi o mais difícil ou mais interessante durante a quarentena? Só para mudar assim. O mais difícil para mim foi a distância física, porque eu gosto muito de socializar Claro. e de estar com pessoas e isso foi mais duro. Depois eu também estava na Dinamarca durante esse período e uma coisa é viver longe quando a qualquer instante uma pessoa pode entrar num avião e vir ver a família.
não o podendo fazer e não tendo uma previsão de quando o poderá fazer, a situação muda um bocadinho E o mais interessante, assim, o highlight da mais quarentena, interessante, da acho pandemia. que viver no mundo digital e passar por uma situação destas, não é? Por uma mudança de sociedade desta magnitude, para mim foi fascinante quando eu comecei a ver, porque eu só me apercebi do dramático da situação 3 ou 4 dias antes de fechar. Eu andava a viajar muito de um lado para o outro, aliás estava fora nessa altura, e foi talvez 3 dias antes do confinamento que falei com uma amiga minha médica e ela disse-me: o problema é que os hospitais vão rebentar e depois as pessoas vão morrer com um infarto à porta de um hospital. E só naquele momento é que eu pensei, ok, isto realmente vai correr mal daqui para a frente e vai ter que acontecer qualquer coisa. Bem, eu estava atenta aqui à tua resposta, mas eu queria confessar que temos muitos preconceitos em relação às pessoas. E nós temos preconceitos em relação aos biólogos, e quando tu falaste, eu gosto muito de sociabilizar com pessoas, eu pensei, como assim? Mas os biólogos não gostam de estar sozinhos, fechados, a estudar animais? E não é. Também gosto de estar sozinha, fechada a estudar animais. Também gosto. Mas é um preconceito, de facto, que se tem com os biólogos, não achas? Desconhecia. Fui eu que te contei. Olha, queres fazer uma pergunta ao Miguel? Tem que ser, não é? Tem, claro. Não tem, por mim não tem. Olha, quase que vai fechar este programa de hoje, porque estamos quase no final. Então, achas que esta pandemia vai mudar a forma como nos relacionamos uns com os outros? E toda esta mudança digital vem para ficar, no sentido de vamos ser cada vez mais digitais e menos próximos? Acho que a resposta certa é não sabemos. Já tivemos crises muito dramáticas na nossa história. Tiveram um impacto depois para além da crise e outras que não. Realmente há pouco dizia, há um livro meu dentro de poucas semanas que vai sair, com um colega Diego, se chama Democracy in Times of Pandemic, Democracia em Tempos de Pandemia, que é precisamente sobre isso. Em que medida é que esta crise vai ter ou não um impacto para além deste período conjuntural. Há imensas coisas que nós estamos a ver a mudar, há outras em que esta crise amplifica ou limita desenvolvimentos a que nós estávamos a assistir, teletrabalho, trabalho a partir de casa, mas também ao nível da democracia, por exemplo, que é aquilo que nós estávamos a assistir, os fenómenos de desinformação, os fenómenos de concentração de poder com o regresso de regimes autoritários, muitos governos a utilizarem os poderes excepcionais que são necessários para lidar com uma pandemia para reforçarem a componente autoritária de alguns regimes. Estamos a assistir a isso. Não sabemos se eles são posteriores ou não. É engraçado que, ao preparar este livro, eu estive a ver de novo alguns filmes clássicos sobre o Apocalipse. E até a forma como nós acabamos de começar o livro. Stalker, por exemplo, é um livro que eu conheço. O livro Mad sai em Max, português, porque estás a não, anunciar em inglês. O livro é em inglês para já, mas depois vai ter uma tradução em português. Tradução. Sim. Bom, estamos quase no final deste primeiro dia, ou, neste caso desta primeira noite do Digital Night Show. Queria só terminar, Violeta, é uma curiosidade que eu tenho sempre, que é o que é que tu gostavas que fosse inventado ainda? Qual é assim a coisa de tecnologia, assim sei lá, eu penso sempre em carros voadores. Pois eu ia dizer isso, exatamente. Passa pela cabeça é carros voadores. Exatamente. Era exatamente isso que eu ia responder também. Carros voadores, acho que estamos perto. Acho que... O Dubai já tem táxis voadores. Isso é impressionante. E depois como é que se faz a regulamentação daquilo, não é? Isso é outro capítulo, mas são carros voadores. Para mim já é fascinante que encomendamos uma coisa na Amazon e em vários países já vem um drone e entrega essa coisa passado 3 horas. Isso para mim já é incrível. Portanto, já chegaste a um ponto em que estás contente e feliz e satisfeita com, é isso, com os avanços tecnológicos. Eu Sofia. não. Eu estou à espera do teletransporte. É verdade, tens razão. Sim, é verdade. Não sei Mas se chegará. Aí tira assim um hábito português que é sou em 5 minutos. Nunca são 5 minutos, não é? Isso acabou. Era mais rápido. Eu adorava. Ter teletransporte, Sim, para tirar assim a coisa... Ok. Então, carros voadores, teletransporte, eu suponho que aqui, que se vai falar tanto de tecnologia e de comércio digital e do digital, possamos perceber se isso está perto ou longe. E tu, Miguel? Eu sou um pouco ambicioso, a imortalidade. Eu acho que isso não tem nada a ver com tecnologia. Mais a sério, acho que neste momento a vacina. Acho que é primeiro. Se eu tivesse de optar agora, acho que está a transformar de tal forma a nossa vida. Se ela não chegar, se não chegar, é dramático, até porque se assiste também cada vez mais a divisões entre sociedade, entre geracionais, entre os mais jovens a acharem que há uma abordagem que desfavorece
os mais velhos a acharem que há a irresponsabilidade dos mais jovens que os expõem à doença. E, portanto, eu acho que o problema, para além do próprio custo da crise de saúde, é que se isto continuar vai ter um custo na nossa relação social e na nossa estrutura social ainda bem pior e bem superior. Bom, estamos quase de saída mesmo. Temos apenas segundos para tu, Violeta, nos dizeres uma frase da tua empresa, para quem tiver curiosidade e, enfim, tenha a oportunidade de ser o teu cliente. Podes aqui angariar novos clientes, de facto. Se precisarem de traduzir as vossas mensagens de apoio ao cliente, se forem uma empresa enterprise que recebe milhares de mensagens de várias línguas todos os dias, nós estamos aqui para ajudar. Sofia, o que é que tu podes dizer-nos como... Tu não atrás clientes, não é? Atrás alunos e eventualmente... Pois, posso dizer que venham a estudar Biologia connosco na Universidade de Lisboa. É bom também. E Miguel, para terminar, tens um livro, não é? O livro que sai Sim, agora, é mas já para a semana que sai? Se pudesse deixar uma mensagem, era Deixa, por vamos favor. permanecer otimistas. Acho que é muito importante. Vamos ser otimistas? Sim, Então, com esta frase que fechamos, muito obrigada, Violeta, obrigada, Sofia, obrigada, Miguel. Amanhã voltamos ao Portugal Digital Summit a partir das 9 da manhã. E este espaço, o Digital Night Show, regressa às 7. Até amanhã!